dia, meus amores! Como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem. Vamos iniciar a nossa aula de língua portuguesa do segundo ano. Eu, a professora Débora Rego, estou aqui novamente com vocês. Olha que legal! E hoje estamos iniciando nossas atividades do mês de dezembro. Muito bem! Quem gosta do mês de dezembro? Eu amo esse mês. É um mês cheio de quê? De alegrias. Muito bem, tem festas. E também está se aproximando o final do ano letivo, o final do ano escolar, não é verdade? Agora vamos começar a nossa aula. Hoje, a nossa leitura de leite é uma leitura, um livro muito legal, muito especial, que eu quero que vocês aí de casa façam essa leitura junto comigo. Vamos lá? Então, primeiro, bom dia mais uma vez, turminha do segundo ano. Desejo uma linda quarta-feira, doce, alegre, colorida, que tenha tudo isso para você. Muito aprendizado pela frente também, tá bom? Vocês contam comigo para essa manhã ficar bem especial e eu conto com vocês de casa. Vamos lá, meus amores? E a nossa leitura de leite, a nossa leitura da acolhida de hoje é bem especial. Vou pedir a ajuda de vocês. Prestem bastante atenção. Eu preciso de ajuda para vocês de casa lerem junto comigo. Vou fazer a leitura daqui e vocês de casa vão acompanhando. É um livro bem especial, muito legal e divertido. Vamos lá? Olha que lindo esse livro. Olha a capa do livro, que linda. A menina que esquecia de falar, a menina que esquecia de levar a fala para a escola. Marciano Vax, ilustrações Família J. Olha que linda essa menina. Linda a capa, não é? Por esse título, vamos repetir o título. A menina que esquecia de levar a fala para a escola. Parece ser uma menina tímida, que ia para a escola, mas ficava de boquinha, ó, trancada, que não falava nada, passava o dia inteiro no colégio, o tempo todo com a boquinha trancada. Tem algum aluno, alguma aluna que se identifica com essa menina? Porque na sala de aula eu só vejo muita conversa. Não é verdade? É conversando na hora do recreio também, trocando as informações, conversando com os coleguinhas, é todo mundo falando muito. Tem algum aluno desse jeito? Você conhece algum coleguinha que quando chega na escola esquece de falar, deixa a fala lá do outro lado do portão? Pois vamos ler junto comigo, ouvir essa história que eu vou recontar para vocês. Vamos lá? Preciso da ajuda de vocês. 1, 2, 3, meio já. A menina que esquecia de levar a fala para a escola. Vamos lá. Olha que linda. Muito linda, né? Vamos ler. Começando agora a nossa leitura. Levava tudo, apontador, caderno, lápis, a mala. Só não levava o principal, a fala. Esquecia. Onde? Em casa, talvez. Quanta timidez. Quando diariamente alguém pedia psiu, nunca era com ela, pois fazia tempo que sua fala havia sumido. Ela era a menina que esquecia de levar a fala para a escola. Será que, quando ela ia à feira, levava a fala na sacola? Fala, conquista, impressiona. Olha uma pista. Fala não tem dono, nem dona. Fala é de quem quiser pensar, de quem quiser ouvir, de quem se lambuzar de tanto falar. Falar é mais que sorrir, mais que chorar, mais que dançar. Falar é a melhor maneira de se expressar. Vocês estão vendo na imagem? Todo mundo falando, falando ao telefone, ao celular, cantando, não é? Cantando música. Outros gritando gol, ó, brincando. E ela lá no meio, caladinha, ó, a boquinha trancada, sem falar nada.
Já imaginou como as palavras ficariam tristes se não tivesse ninguém para falar? Se todo mundo ficasse no cantinho sem dizer nada, igual a essa menininha, seria uma tragédia. Quem iria querer viver num mundo assim? Isso nem seria mundo, seria mudo. Tudo que vive, fala. São falas diferentes. Claro, cada qual com sua voz, com seu jeito de falar. Pessoa não relincha, passarinho não late, nem quando fica triste sem alpiste. Não é verdade? Ela lá no canto, ó, só pensando. Estão vendo o cachorrinho latindo, o gatinho lá miando, os passarinhos, ó, cantando. Vamos lá. Mas criança, além de correr, tem outra grande especialidade, a fala. E fala bastante. Professora esperta já aproveita isso no primeiro instante. Criança tem outra vantagem, fala o que sente. Não é verdade, meus amores? Diferente de muita gente grande que às vezes fala e não diz. Mas defeito de adulto, deixa pra lá. O importante seria ouvir essa menina falar. Será que ela engoliu a fala? Então, que se apresentem os culpados. Um dia sonhou que recolhia um montão de barulho no caminho. Gente martelando, barulho de metrô, mãe nervosa, professora gritando, gente berrando, carro buzinando. Música no último volume, barulhos que ela conhecia bem. E colocou esse montão de barulho dentro da mochila e jogou no rio, rodopiando entre crisálidas, crisântemos, pirilampos, libélulas, joaninhas e colibres com arco-íris entre as penas e dourados peixes. Ela espalhou no ar restos enluarados que despencavam das folhas e falou, falou, falou. Tudo isso ela sonhando, olha, a imagem. Lá, 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 blá, 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 blá. E ela imaginando que ela estava falando tudo que ela estava encontrando pela frente. Estão vendo a imagem? Que pena! Acordou e foi com a sua mudez para a escola. Esta menina, além de sonhar, precisa falar. Indo para a escola. E a história acabou, mas eu vou perguntar para vocês, quem gostou dessa história? Vocês imaginaram uma coleguinha, uma amiga, um amigo desse jeito na escola? Na vida de vocês acontece? Algum de vocês já se presenciou, já foi dessa forma? Ou é dessa forma? De quando chega na escola, fica só observando e com a boquinha trancada? Vocês conhecem alguém? Pois muito bem. Vamos pensar como seria interessante se essa coleguinha, se essa pessoa fosse desse jeito, comunicativa, conversasse o tempo todo, contasse o que está sentindo, se está gostando das atividades, das aulas, das tarefas. Olha, falar é tão importante justamente porque une as pessoas. Às vezes você é tão tímido, que fica ali, ó, meio excluído, no cantinho. E aí, a partir do momento que você começa a conversar um pouquinho com seus amigos, com a professora, com alguém que você confia, aí você começa a se abrir e faz novas e belas amizades. Então, é muito importante isso mesmo, que a gente continue se comunicando através da fala. Não é verdade? Um beijo, meus amores, e vamos começar a nossa aula. Antes disso, eu quero palmas para a nossa leitura de hoje. Muito bem.
Agora, hoje, o que vamos aprender? Habilidade. Localizar informações explícitas em textos. Gênero textual que será contemplado na nossa aula de hoje é o infográfico. Infográfico? Isso mesmo. Repitam comigo, infográfico. Olha que chique. Pois vamos aprender juntos. Infográfico ou gráfico informativo. Por info, entendemos informação e por gráfico, entendemos imagem, ilustração. Quando a gente fala a palavra info, está ligada à informação. Quando a gente fala a palavra gráfico, a gente se remete a quê? A imagem, a desenhos, a ilustração, não é verdade? Então, botem isso bem na cabecinha de vocês. Então, o que se caracteriza? Caracteriza-se por ilustrações explicativas sobre determinado tema. Então, vamos lá. Esse gênero é muito utilizado no meio jornalístico. Tem algum aluno querendo ser jornalista? Olha que legal! Pois presta atenção que esse gênero é maravilhoso. Então, é muito utilizado no meio jornalístico, nos meios de comunicação. Nas salas de aula, os infográficos auxiliam com sucesso nos processos de leitura, reflexão crítica e produção de textos. Vamos lá, meus amores, aprendendo muito hoje. Novas informações, novo conteúdo, um gênero maravilhoso. Vamos lá, preciso da ajuda de vocês para ficarem bem atentos. Conhecendo alguns gráficos informativos. O que é gráfico informativo? Infográficos. Olha aí. Vocês já viram no posto de saúde, em supermercado, esses folhetos? Já viram, não já? Às vezes a gente chega no posto de saúde e tem, não é? Esses folhetinhos. Então, vamos lá. Primeiro folheto que tem, o primeiro infográfico, o gráfico informativo que aparece é doação de sangue e o vírus Zika. Aí está contando aqui sobre a triagem para doação, pós-doação, monitoramento das transfusões, está mostrando tudo direitinho. Então, aqui é um cartaz, ó, aqui é um gráfico informativo. Por quê? Ele tem imagens. Cada imagem vai demonstrando o quê? Isso, vai aparecendo a legenda explicativa. O do lado diz o quê? Próximo infográfico, esse de amarelinho, tá falando o quê? Agenda diária de cuidados do pet. Então, às vezes, a gente vai numa clínica veterinária, vai numa loja, né, de pet. Quando chega lá, encontramos também infográficos, que são o quê? Muito bem, gráficos informativos. Nesse daí está falando sobre os cuidados diários que devemos ter com o cachorrinho, com o animal de estimação. Ó. Dê comida e água, deixe-os tirar um cochilo, explicando passo a passo. Sirva o jantar, deixe-os sair para defecar, leve-os para passear. Então, assim, aqui tem dois tipos de infográfico, de gráficos informativos, né? O primeiro, como eu falei para vocês, a gente encontra onde? No posto de saúde, em hospitais, clínicas, não é? E o que está ao lado, a gente encontra em lojas pet, em clínicas veterinárias. Muito bem, vamos lá. Próximo infográfico ou gráfico informativo. Tipos de café. Você sabe a diferença entre um café carioca e um ristretto ou o que é um mocha? Aí aqui está explicando ó, o que é o café expresso, café curto, de um por um, ó, mostrando direitinho. Em algumas cafeterias a gente encontra, não é verdade? Em supermercado, que tem aquela partezinha de café separado, de panificadora, café, também encontramos esse tipo de texto. Compreendendo gráficos informativos. Vamos lá. Esse gráfico aqui, informativo, esse infográfico, ele está falando sobre a consciência, isso, a consciência na hora de você utilizar a água.
A gente tem que ter uma consciência na hora de ligar a torneira, tem que desligar, de escovar os dentes. Então, tudo isso tem que partir da gente. E esse infográfico está mostrando isso. Está mostrando assim, que sua consciência faz a diferença na hora de economizar a água. Então, para um banho de chuveiro elétrico de 30 minutos, são gastos aproximadamente 90 litros de água. Aí está aqui o desenho mostrando direitinho. Então, para um banho de chuveiro elétrico de 30 minutos, são gastos aproximadamente 30 litros de água. Olha a quantidade. Aí, ao lado tem, cada brasileiro consome, em média, 200 litros de água por dia. Olha a quantidade. Cada brasileiro consome, em média, 200 litros de água por dia. E ao lado tem, para escovar os dentes em 5 minutos, com a torneira não muito aberta, gasta-se 12 litros de água. Então, observe essas quantidades. Observe também se você tem como economizar mais, que eu tenho certeza que você em casa consegue. Esse infográfico está mostrando o que é a nossa realidade, o que realmente está acontecendo e o que a gente deve fazer para economizar mais. Então, ele está fazendo o quê? Está tendo impacto, não é? Está mostrando e nós, leitores, estamos lendo e ficamos um pouco preocupados com a situação e queremos ajudar. Então, para ajudar, o que a gente deve fazer? Economizar. Vamos lá. Atividade. As informações dispostas no gráfico informativo têm a intenção de, primeiro, conscientizar a população sobre a preservação da água, mobilizar a população em uma campanha nacional, incentivar o consumo de água de forma livre, criticar parte da população que desperdiça água. O que vocês acham? Vocês acham não? A gente tem que ter certeza, tem que olhar para a alternativa e ter aquela certeza que estamos certos, não é? Então, primeiro, conscientizar a população sobre a preservação da água, mobilizar a população em uma campanha nacional, incentivar o consumo de água de forma livre, criticar parte da população que desperdiça água. Então, vamos lá? O certo é o primeiro, conscientizar a população sobre a preservação da água. Quando a gente parou de ler o infográfico, né, o gráfico informativo, eu expliquei para vocês que a partir daquele momento tem um impacto, não é? Daquele gráfico informativo com nós leitores. E a gente pega e pensa, né, vai na nossa consciência, se a gente consegue melhorar e que devemos, sim, economizar cada vez mais, não é? Então, a alternativa certa, conscientizar a população sobre a preservação da água. Próxima questão, leiam junto comigo. Os dados numéricos, juntamente com as ilustrações, trazem que tipo de informação? A primeira, custos da água no país. Médias de consumo de água. Quantidade de água no mundo. O que vocês acham? Acham não, como eu já falei. Não vamos usar aqui a palavra acham. O que temos certeza, não é? A gente tem que estudar tendo certeza que estamos no caminho certo e que a gente está acertando. Então, vamos lá. Os dados numéricos, juntamente com as ilustrações, trazem que tipo de informação? Estamos falando do infográfico sobre a água. Então, sobre os custos da água no país? Não, porque a gente nem falou de custo, não é? Fala sobre as médias de consumo de água? Está aparecendo as médias lá? O tanto que a gente está gastando em determinados serviços, determinados setores, né? Que a gente utiliza? Quantidade de água no mundo? Média de consumo de energia? Não, ninguém nem falou de energia. Então, qual é a resposta certa? Muito bem. Falamos sobre as médias de consumo de água. Vamos lá. Próxima questão. Qual o consumo de água na situação em que a pessoa escova os dentes
com a torneira um pouco aberta durante 5 minutos. Lá no gráfico apareceu direitinho, não foi? Vamos lá. 200 litros? 90 litros? 30 litros? 12 litros? Qual o consumo de água numa situação em que a pessoa escova os dentes com a torneira um pouco aberta durante 5 minutos? Primeiro, quando a gente está escovando os dentes, a gente tem que desligar, tem que fechar bem a torneira. Não precisa ficar pingando ou deixar um pouquinho aberta, não. Ali está desperdiçando água. Mas muitos brasileiros, muitas pessoas agem dessa forma. Está escovando os dentes com a torneira aberta. Isso aí não é para acontecer mais. Vamos fazer agora um juramento. Você de casa está me prometendo que isso não acontece mais. Se você fazia antes, não acontece. E vai ficar também vigilante, vai ficar observando se o papai, a mamãe, os irmãos, o vovô, a vovó, se alguém da família da sua casa está fazendo isso. Então, se estiver escovando os dentes com a torneira aberta, pode pedir para apertar e fechar bem, tá legal? Então, a resposta correta é 12 litros. Vamos lá. Próximo infográfico ou gráfico informativo. Por que adotar? Aí aqui está mostrando. Mais de 5 mil crianças e adolescentes estão em busca de um lar no Brasil. 3 mil possuem irmãos. Vocês estão vendo a realidade? Aí aqui. 1.700 têm algum problema de saúde. Perfil das crianças. 1.518 são brancas. Mais de 2.500 são pardas. 998 são negras. Para adotar, faça o cadastro em uma vara da infância e juventude. Aqui é um infográfico mostrando a realidade da adoção de crianças no nosso país. Vamos lá? De acordo com o texto, o maior número de crianças que aguarda para serem adotadas são brancas, pardas, negras. Então, de acordo com o texto, o maior número de crianças que aguardam para serem adotadas. Vamos voltar um pouquinho no texto para a gente ver direitinho? Vamos voltar lá? Tá aqui. Por que adotar? Aí tá lá mostrando. Perfil das crianças, certo? Pardas, negras, estão olhando direitinho, estão vendo junto comigo? Aí vamos lá. De acordo com o texto, né, o maior número de crianças que aguarda para ser adotadas são brancas. Próximo infográfico. Frutas. Quais os cães podem comer? Aí vem, pode. Tem várias frutas. Não pode. Outras frutas. Interessante esse infográfico, não é? Está falando um pouquinho sobre a alimentação, muito bem, dos animais domésticos, dos cães, né, que vivem em casa. Então, aqui está mostrando, é de um consultório veterinário, e aí diz as frutas que o cão, né, que os cães podem comer de um lado e que não pode do outro. O que pode? Banana, maçã, pera, figo, mamão, ameixa, goiaba, melão, melancia. Não pode laranja, morango, abacaxi, tangerina, kiwi, caju, uva, coco, abacate e manga. Olha que interessante. Vocês já sabiam disso, dessa informação? Pois é muito interessante, não é? O que os cães podem comer e o que eles não podem em relação às frutas. Vamos lá. Quais os tipos de alimentos apresentados no gráfico que os cães podem e não podem comer? Frutas, carnes. Vão pensando aí, vão lembrando do que a gente acabou de falar, do que a gente acabou de ler. Legumes. Quais os tipos de alimentos apresentados no gráfico que os cães podem e não podem comer? As frutas, porque no gráfico está mostrando as frutas que os cães podem comer e aquelas que os cães não podem comer, não é? Eu até falei para vocês que é muito interessante, não foi isso? Vamos lá. Antes da gente terminar nossa aula, o próximo slide já está encerrando, vamos fazer uma pequena revisão sobre esse conteúdo. Pediram para eu voltar justamente nessa parte aqui dos cães, essa parte que mostra
o tipo de fruta que os cães podem comer. Vamos ler mais uma vez? Porque a gente achou tão interessante e tem aluno pedindo para eu repetir essa parte, porque tem animalzinho em casa, tem cão, né? Tem cachorrinho em casa e não quer dar uma frutinha errada para que seu animal não passe mal, né? Ninguém quer isso. Então, vamos ler para saber as frutas que os cães podem comer e aquelas que eles estão proibidos, que não podem comer. O que pode? Banana. Repetindo comigo, o que os cães podem comer? Banana, maçã, pera, figo, mamão, ameixa, goiaba, melão, melancia. E o que não pode? Laranja, morango, abacaxi, tangerina, kiwi, caju, uva, coco, abacate e manga. Já viram tudo direitinho, não é? Certo. Acharam interessante também? Eu também achei bastante interessante. Muito bom, não é? Então, vamos lá. E aquela pergunta que a gente fez, né, que já acertamos, é: quais os tipos de alimentos apresentados no gráfico que os cães podem e não podem comer? E você já acertou de casa. Já marcamos e vocês acertaram junto comigo. Foi mostrado frutas, carnes, legumes, não foi? E aí, todo mundo acertou. O que foi que acertamos? Muito bem. Falamos sobre as frutas naquele infográfico. Então, antes de ir para o próximo slide, que a gente já viu naquela hora que já estava encerrando a aula, vamos fazer uma revisãozinha. O que são infográficos? Isso mesmo. Info significa informação. Gráfico, ilustração, desenho, não é isso? Juntando vira infográfico. Informações através de gráfico, através de desenhos. Vocês gostaram desse gênero textual? Muito interessante, não é? Tem várias gravuras, é bem lúdico, é bem colorido. E aí, cada gravurinha tem sua legenda, tem sua explicação. Muito interessante, muito legal, não é? Pois eu também amei dar essa aula para vocês. A nossa aula está o quê? Chegando ao fim. Nossa primeira aula chegou ao fim, mas espera aí. Já já teremos outra aula. Vai dar tempo de você tomar uma água e retornar para a sua cadeira ou para o seu sofá, certo? Eu aguardo vocês para a próxima aula. Eu espero que você tenha gostado dessa aula, dessa primeira aula, que tenha se apaixonado assim como eu me apaixonei por infográficos, certo? E vamos que vamos estudar, depois revisar todo o conteúdo, mas espera aí, que somente essa primeira aula que está terminando. Vamos já começar a próxima. Um beijo, meus amores, e até a próxima aula. Bom dia mais uma vez, meus amores do segundo ano. Eu, a professora Débora Rego, estou novamente aqui com vocês. Eu não falei para vocês que dava tempo só de tomar uma água e voltar para assistir a minha aula? Pois vamos lá. Vamos começar a nossa aula com muita alegria. Que dia é hoje? Isso mesmo, 2 de dezembro de 2020. Hoje é uma quarta-feira. Então, repetindo, desejo uma linda quarta-feira para cada um de vocês. Uma quarta-feira que seja doce, alegre, colorida e cheia de muito aprendizado. Um mês começando, um ano quase acabando. Um coração cheio de planos. Bem-vindo, dezembro! Muito bem, meus amores. Vamos continuar a nossa aula. E qual foi o gênero textual da primeira aula? Quem acerta, quem lembra? Ah, pois eu estou muito feliz. Vocês já lembraram e gravaram o nome, não foi? Infográficos. Então, vamos continuar. O que vamos aprender na segunda aula? Habilidade. Planejar e produzir em colaboração com os colegas e com a ajuda do professor, da professora, a apresentação de gráfico informativo, que são os infográficos, não é? Considerando a situação comunicativa e o tema, assunto, finalidade do texto.
Vamos lá? Gênero textual, infográfico ou gráfico informativo. O que é infográfico? Leiam junto comigo. Vocês sabiam que toda vez que a gente faz uma leitura compartilhada, isso fica gravado na nossa mente? Essa leitura que você leu fica gravado na mente. Então, por isso que toda vez eu peço para vocês fazer a leitura junto comigo. Porque é uma leitura compartilhada, que eu vou lendo daqui, você vai acompanhando de casa, mas eu não quero que acompanhe só com os olhinhos observando, não. Eu quero que vocês acompanhem lendo, tá certo? Não é para fazer igual aquela menina que esquecia de falar, não. Que ficava o tempo todo com a boquinha, ó, trancada, não. Você vai lendo junto comigo, porque através da sua leitura compartilhada com a minha, o que acontece? Você vai gravando mais ainda esse conteúdo. Então, vamos lá? O que é infográfico? São textos que combinam escrita e imagens, numeração, setas, cores para explicar um fenômeno ou processo na visão científica. Alguns infográficos constituem parte de reportagens ou artigos de divulgação científicas, outros são independentes. Elemento infográficos: textos, números, legendas, quadros, mapas, tabelas, fotografia, ícones, ilustrações, fundos. Tudo isso faz parte de quê? Dos infográficos, certo? Muito bem. Observaram direitinho cada elemento? Então, eu convido vocês para repetir junto comigo esses elementos, para ver se a gente grava mais ainda na nossa mente. Vamos lá? Elementos infográficos, bem devagar e repetindo junto comigo. Textos, números, legendas, quadros, mapas, tabelas, fotografias, ícones, ilustrações e fundos. Agora vamos lá, prestar atenção nos elementos, não é? Pois vamos observar junto comigo todos esses elementos nos infográficos que a gente vai apresentar agora. Analisando gráficos informativos. O que são gráficos informativos? Como é o nome, que eu até falei para vocês que é um nome bem chique. Como é o nome? Infográficos. Então, vamos lá. Olha o que eu falei dos elementos que aparecem, que a gente, na hora que olha esses elementos, a gente identifica logo que é um infográfico. Quando vocês pegarem esses folhetins, como eu já falei, em posto de saúde, em supermercado, em restaurante, nesses locais, até mesmo em sinal, que a gente às vezes está ali no semáforo, né, paradinho no sinal no trânsito, e vem pessoas, vêm e entregam para você, entregam para a gente esses bilhetes. Vocês começam a observar nesses folhetos se eles são infográficos através desses elementos. Então, observe. Esse elemento aqui, esses elementos que tem nesse infográfico. Primeiro, o título diz: resumo da leitura no Brasil. Apresentamos dados sobre a leitura no Brasil. Aí ali aparece Brasil, aparece o quê? A bandeira do Brasil e tem um mapa do Brasil. Aí vem o mapa, né? Mapas, um dos elementos que eu tinha dito para vocês. Aparece o fundo lá, ó. Aparece os ícones, que é justamente essas bolinhas aqui, ó. São os ícones, certo? Aí do outro lado, o texto, que é quando eu falo para vocês que tem uma pequena legenda. Então aí já são os textos, que fica bem coladinho as gravuras, não é? Então vamos lá. Ilustrações, você pode ver que está repleto de ilustrações, não é? Números, olha o número, leitores habituais. Aí tem aí mostrando, ó, 45,8% dos brasileiros, livro por ano, 4,6% é a média. Estão observando direitinho junto comigo? Então, esse infográfico, ele está cheio de quê? Muito bem, ele está cheio de informações. Por isso que a gente chama de quê? De gráfico informativo. É um gráfico que está lotado, está repleto de grandes informações, não é? Observaram cada elemento, não observaram? Pois vamos passar para o próximo slide. Próximo slide. Hábito de leitura. O que leem os nossos filhos? Aí do lado tem falando sobre os pais e ao lado falando sobre os filhos. A leitura.
Está falando se estimula que estimula a criatividade, aumenta a concentração, a leitura melhora a comunicação com o próximo, desenvolve a escrita. Aí tem, liga o senso crítico na tomada. Quando a gente lê bastante, o nosso senso crítico fica bem atuante, não é? Quando tem algum assunto que você não domina, que você não sabe, e você lê um pouquinho a respeito desse assunto, aí você já sabe como se reportar, como falar sobre o que você leu, sobre o que você estudou. Então, amplia o nosso conhecimento, enriquece o vocabulário, exercita sua mente. Olha que legal! Estão vendo os hábitos de leitura? Hábitos de leitura e a leitura. Perfeito, não é? Vamos lá. Como deve ser apresentado um bom infográfico? Então, vamos ler e observem. Eu já falei para vocês que a gente hoje vai o quê? Produzir. Eu vou convidar vocês a produzir um infográfico. Então, para isso, a gente tem que observar bem como é que desenvolve, como é que faz direitinho. Então, vamos lá. Como deve ser apresentado um bom infográfico? Deve ser organizado, facilitando a compreensão das informações nele contidas por diferentes níveis de pessoas, desde as que possuem conhecimentos técnicos até as que estão sendo apresentadas ao assunto, como, por exemplo, utilizado acima. Então, assim, quando você pega um infográfico, não é? Pega esses folhetins, você segura ali e você tem que compreender. Não precisa ser um técnico, não precisa ser uma pessoa bem instruída para compreender. Tem que ser algo que todos nós possamos o quê? Entender, compreender o que está querendo repassar, o que aquela informação quer nos repassar, certo? Então, aqui está dizendo que deve ser organizado e deve facilitar a compreensão. Vamos lá. Agora, e para criar um infográfico? Para criar um infográfico é preciso uma ampla pesquisa. É o que eu falei para vocês. Quanto mais a gente lê, mais sábio ficamos, não é? Então, se você lê bastante, você vai saber o quê? Desenvolver bem qualquer área, qualquer trabalho. Aí diz aqui, para criar um infográfico é preciso uma ampla pesquisa. Então, é preciso o quê? Ler bastante sobre o tema que será gerado. Compreender para qual público-alvo será produzido e quantidade de informações que serão transmitidas. Pois esta apresentação gráfica do infográfico é muito importante para a sua correta interpretação, sua correta compreensão. Então, assim, não adianta a gente pegar um infográfico que ninguém nem entende. Só tem um bocado de gráfico, um monte de coisa ali escrita que ninguém está nem entendendo. Tem que ser algo fácil de compreendermos. Algo que realmente informe, que esteja ali para informar e que a gente compreenda, que você pegue um folhetinho, pegue um anúncio, pegue um papel com infográfico e na mesma hora você saiba o que ele está querendo lhe repassar. Não é assim? Então, vamos lá. Tudo isso aqui que a gente falou é bastante importante, né? Agora, seremos os autores. Como assim seremos os autores, professora Débora? Como assim? Eu falei para vocês que vocês iam criar infográficos. Olha que legal! Convido agora para todos vocês do segundo ano pegar o material. Pegue o caderninho, que eu já sei que está bem aí pertinho de você, está aí do lado. Pegue o caderno, isso, o lápis, borracha. Aqueles que já tiverem feito o cabeçalho, muito bem, merece um monte de beijo. Mas aqueles que ainda não fizeram o cabeçalho, não há problema. Deixa um espacinho e aí começa a copiar, fazer, né, a nossa atividade de hoje. E aí, depois que nossa aula terminar, você pega o caderno e completa com o cabeçalho. Então, vamos lá. Copiando direitinho, vamos lá?
Vou contar até 3, porque tem aluno que não pegou o material escolar, não deixou o material escolar pertinho de fácil acesso e ainda está procurando caderno, está procurando lápis. Não é assim que é para acontecer. É para deixar sempre o material escolar de fácil acesso, pertinho de você e que já esteja organizado com a ponta do lápis feita, a borracha próximo, certo? Tudo direitinho, bem organizado. O bom estudante é aquele que é bem organizado. E eu tenho certeza que o segundo ano só tem excelentes estudantes. Porque nossos alunos são estudiosos, são o quê? Organizados, educados, em relação ao estudo também, que isso também faz parte da nossa educação. Nos organizar cada vez mais. Vamos lá, copiando. Vou fazer primeiro a leitura e vou dar um tempinho para vocês copiarem. Tá legal? Vamos lá. Agora seremos autores. Qual tema você gostaria de pesquisar? Quais informações você destacaria para colocar no seu infográfico? Qual seria o público a quem você direcionaria seu texto utilizando esse gênero? Boa produção. Copiem direitinho. Vou dar um tempinho para todo mundo escrever, porque eu quero ver belíssimas produções de infográfico. Quero ver gráficos lindos, sabe? Aqueles gráficos informativos lindos. Aí vocês vão pensar no que vocês vão fazer, no que vão produzir. Pois agora, comecem aí, isso, copiando direitinho. Vou dar um tempinho, tá certo? Vamos lá. Quem não estiver conseguindo escrever, peça ajuda para o seu orientador ou para a sua orientadora, para a pessoa que está sendo responsável em lhe auxiliar nas atividades de casa, em lhe ajudar. Estão pedindo para eu repetir, explicar essa atividade, porque teve aluno que não compreendeu direito, certo? Estão copiando, eu vou dar um tempinho, um minutinho só, para vocês terminarem de copiar, tem que ser aquela de flash, pegou, copiou, escreveu logo. E aí eu vou explicar, certo? Depois de passar esse momentinho desse 1 minuto, eu começo a explicar bem direitinho, para aqueles que não compreenderam ainda. Já tem aluno me dizendo aqui, porque daqui eu estou observando tudo. Tem aluno dizendo que já terminou, que eu já posso continuar. Ah, estão quase terminando, né? Pois certo. Bora rapidinho, rapidinho, dê flash. Rapidinho. Copiando a atividade com muito capricho. Contar até 3. 1, 2, 3. Vamos retornar agora e eu vou explicar pausadamente isso, para aqueles que não compreenderam como é para ser realizada essa atividade. Agora seremos autores. Quando a gente coloca essa frase, agora seremos autores, está dizendo o quê? Que você vai criar o seu texto,
certo? Que vamos o quê? Produzir. Você vai ser o autor, a autora do seu texto. Então, vamos lá. Qual tema você gostaria de pesquisar? Existem vários temas, certo? Que você pode pesquisar. Aí você vai parar um pouquinho e vai imaginar, vai pensar em algo que você gostaria de fazer essa pesquisa para montar o seu texto, para produzir o seu texto. Aí vem, quais informações você destacaria para colocar no seu infográfico? Quais são as informações? Seu infográfico vai ter algum mapa, vai ter alguma bandeira? Vai ter que tipo de informação? Quais são os elementos que você vai usar? Vai falar sobre porcentagem? Vai falar sobre números? Então, tem tudo isso, né? Você tem que pensar em relação ao tema, em relação a como você vai desenvolver esse texto. Qual seria o público a quem você direcionaria seu texto utilizando esse gênero? Quando a gente fala em público, é quem vai ler. Eu vou escrever pensando nos meus alunos do segundo ano. Olha que maravilha! Pensando em vocês. E você vai escrever pensando em quê? Pensando nos professores? Pensando nos seus amiguinhos? Qual o público, qual a idade mais ou menos, na sua mesma idade? Ou crianças mais novas? O que você está pensando? Ah, vai escrever para adultos? Ótimo! Então, você pensa também no público que vai pegar o seu texto, vai ler e vai compreender, certo? E aí, boa produção. Agora, preste atenção. Vamos falar um pouquinho, vou mostrar para vocês um infográfico bem interessante, certo? Falar um pouquinho sobre o que faz o prefeito de um município. Olha que interessante. Está mostrando passo a passo, ó, o prefeito, o que é o prefeito, os projetos, né, de leis, que apresentam os projetos. Eu vou passar passo a passo e vamos juntos fazer a nossa leitura, tá certo? Então, vamos lá. Tudo isso, ó, vamos já ler junto. O que faz o prefeito de um município? Aí tem vários passos mostrando, ó. Então, vamos lá. Primeiro, prefeito é a pessoa responsável por gerir a cidade, aplicando recursos arrecadados dos impostos pagos pelos cidadãos. Aí está fazendo o quê? Informando, denominando, para que todo mundo, na hora que pega o infográfico, compreenda o que é o prefeito, qual é o papel dele. Aí diz assim, ele também, o prefeito, ele apresenta o quê? Apresenta os projetos de leis. Aí tem número 1, apresenta projetos de leis à Câmara, aprova, decreta e publica e veta as leis. Número 2, representar o município. Então, o prefeito representa o município em todas as circunstâncias, certo? Em todos os âmbitos, seja na saúde, seja na educação, seja no turismo, na administração em geral. 3, negocia convênios e obtém por outras formas benefícios ou auxílios para a sua cidade. Olha como o prefeito é bastante importante. 4, realiza benfeitorias, desenvolve determinada obra, projeto, programa ou política pública. E o número 5, dialoga com as lideranças. Conversa e ouve as organizações e lideranças. As lideranças comunitárias para conhecer seus desejos, necessidades, de modo a integrá-los ao processo decisório e governar com a comunidade. Cada comunidade sempre tem sua liderança, não é? E aí ele conversa, ele também escuta muito o quê? Isso, muito bem os vereadores. E aí eles vão montando estratégias para melhorar cada vez mais a cidade. Então, podemos chamar esse texto de infográfico. Ele está parte a parte, mostrando os ícones também tem, falando sobre um assunto em comum, né? Falando sobre o prefeito que ele realiza, certo? Vamos lá. Esse infográfico foi organizado em um aplicativo, a partir de um aplicativo da internet. Então,
o infográfico que eu acabei de ler para vocês, passo a passo, ele foi organizado em um aplicativo, a partir de um outro aplicativo que foi retirado da internet. Então, tá ali direitinho, ó, o que faz o prefeito de um município, e aí vai mostrando, prefeito, projetos de lei, representar o município, negociar, realizar benfeitorias e dialogar. Foi tudo que eu li, passo a passo, certo? Estão observando direitinho? Então, agora você poderá criar o seu infográfico. Eu já tinha pedido para vocês o quê? Para pegar o caderno e copiar aquela atividade. Não foi? Não é assim mesmo que foi dito? Agora espere aí. Pegue uma folha de papel, vocês já estão com o caderno de vocês. E escolha um tema do seu interesse. Vocês também já escolheram, já estão pensando, né? Se não escolheram ainda, não há problema, vai ter tempo. Na hora que a nossa aula de língua portuguesa terminar, você começa logo a criar, a desenvolver a sua produção de texto, o seu textinho de infográficos. Abuse dos desenhos, setas, balões, quadros e o que você quiser acrescentar. O céu é o limite, boa produção. Então, você vai pegar e vai produzir. Professora Débora, o infográfico tem título? Tem! Olha aqui, voltando aqui, ó, o que faz o prefeito de um município? Ali é um título. Então, todo infográfico tem que ter um título. Porque através do título é que é desenvolvido todo o contexto, todo o texto que você vai apresentar. Aqui eu também estou dizendo para vocês que vocês podem fazer o quê? Podem desenhar à vontade. Vocês sabem que eu amo ilustrações. Eu acho que fica bem a cara de vocês. A partir do momento que a gente desenha, que a gente ilustra, que pinta direitinho, ali fica o quê? Um texto único. Porque você fez, você criou, você desenvolveu. E é isso que eu quero, um texto único de cada um de vocês, com a cara de vocês. Então, vocês podem colocar também as setas, né? Colocar as setinhas, colocar os balões, quadros, o que você quiser acrescentar. Se você vai falar sobre os animais, ótimo, desenhe os animais. Ah, eu quero falar sobre os animais domésticos. Ótimo, escreve um pouquinho. Quer falar sobre a alimentação do animal? Escreve sobre a alimentação. Vocês viram aquele que interessante que eu falei para vocês sobre os animais, as frutas que eles podem comer e as frutas que não podem. Vocês também podem pesquisar alguma coisa relacionada em relação ao banho, né? Em relação à tosa, a tudo sobre esses animais domésticos. Podem também escrever algo diferente. Algo sobre o bairro de vocês, sobre a pracinha que tem, sobre a igreja que vocês frequentam. Pode escrever também sobre o time que vocês gostam, que vocês torcem, certo? Podem, pesquisem. Ah, tia, eu vou começar a escrever sobre o time. O meu time é o Flamengo, pesquisa. É o Botafogo, pesquisa. Não, eu torço pelo São Paulo, pesquisa. Pelo Vasco, Corinthians. Cada um tem seu time, não é? Pois você pode fazer também uma pesquisa sobre seu time, certo? Colocando direitinho, colocando o número de torcedores infantis que tem, fazendo desenhos, desenhando muito bem o símbolo, né? Fazendo um campo, tudo isso, tá certo? Pois é isso, a nossa aula está chegando ao fim. Quero saber só uma coisinha, antes da gente terminar. Vocês continuam se cuidando? Foi dito que estamos no quê? No mês de dezembro, não é verdade? Bem no comecinho eu falei para vocês que a gente está iniciando o último mês do ano. Estamos em dezembro, já chegamos bem no finalzinho do ano. Qual número representa o mês de dezembro? Muito bem, o número 12, são 12 meses e estamos no número 12. Então, esse finalzinho agora, né? Finalzinho do ano, eu quero que vocês façam a reflexão. Esse ano foi um ano bastante atípico, um ano bastante diferente, justamente por conta da pandemia, dessa quarentena interminável, né? E desses dias que vocês estão estudando sempre online, sempre nas aulas remotas, aulas da TV, com um grupo de professores de vocês, de cada turma. Então, eu peço para que vocês façam a reflexão.
pense direitinho. Se imagine, assim, um dia feliz retornando às nossas aulas presenciais, né? Se Deus quiser, próximo ano teremos nossas aulas presenciais, mas para que isso aconteça, você de casa deve continuar se cuidando. Lavem sempre bem as mãos, observe a higiene diária, tome banho direitinho, usem roupas limpas. Quando vocês saírem por aí, usem sempre a máscara. Ah, tia Débora nem está de máscara. Não estou de máscara, eu estou conversando com vocês, estou dando uma aula. Mas aqui a nossa equipe está todo mundo usando e seguindo todos os protocolos. Todo mundo de máscara, usando sempre o álcool gel. Todo mundo aqui no nosso estúdio está se cuidando. Então, você de casa também deve se cuidar, certo? Eu faço a minha parte, você de casa faz a sua parte, todos nós estamos nos cuidando para que esse atendimento presencial, a nossa aula presencial, aconteça o quanto antes. Tá legal, meus amores? Um beijo no coração de cada um de vocês. Vamos passando aqui. Eu acho que depois desse slide já vem a nossa despedida. Vamos ver? Oi, acertei, viu? A nossa aula chegou ao fim. Próxima semana teremos mais aulas. Mas espera um pouquinho, continue se cuidando, se organizando, fazendo tudo direitinho, se cuidando. Se você sair de casa, use sempre máscara, lave bem as mãos, use também o álcool gel. Façam todas aquelas medidas de segurança que vocês já sabem, passo a passo, tudo direitinho. Evitem ficar pegando em objetos quando saírem de casa, em corrimão, em escada, essas coisas, certo? Então, um beijo no coração de vocês. Espero que vocês tenham gostado dessa aula e até a próxima semana. Beijo, meus amores! Olá, pessoal, bom dia. Como estão todos? Espero que vocês estejam bem e preparados para a nossa aula de hoje, nossa aula de matemática. Eu sou o professor André e nós estaremos juntos, nestes minutos, aprendendo um pouco mais dessa disciplina tão gostosa, não é verdade? Então pegue aí o seu caderno, pegue aí o seu lápis, a sua borracha e vamos começar a nossa aula de hoje. Hoje nós vamos tratar de um assunto muito interessante, muito importante para o nosso dia a dia, uma aula que a gente até já viu, E a gente vai estar aqui ampliando um pouco a respeito deste assunto. Nós vamos falar aqui hoje sobre dobro e triplo, E o que seria dobro e triplo? Para que serve o dobro e o triplo? Onde é que a gente vai usar isso? Na verdade, a gente às vezes fica se perguntando como é que a gente vai usar, mas essas palavrinhas, elas sempre aparecem quando a gente está fazendo algum problema matemático, quando a gente está resolvendo alguma situação, você vai ver que vai aparecer, Deu o dobro disso, deu o triplo daquilo, e aí a gente precisa saber como fazer isso. Então vamos lá. Primeira coisa, pessoal, que nós precisamos saber aqui é o nosso objetivo, que é perceber o significado do dobro e do triplo de um número, ok? Então nós vamos saber o significado disso, destas palavrinhas. O que é que elas vão alterar na nossa quantidade, nos nossos números. Então vamos lá, pessoal. O que seria o dobro? Vocês sabem aí de casa responder o que seria o dobro? Essa palavrinha significa o quê, pessoal? Vamos ver? Olha só, dobro é a mesma coisa que duas vezes um determinado número. Veja só, então o dobro quer dizer duas vezes um número. Por exemplo, duas vezes o número 1, ou duas vezes o número 5, ou duas vezes o número 4. Então toda vez que aparecer aí a palavrinha dobro, isso quer dizer que um determinado número ele vai estar se repetindo. E ele vai se repetir quantas vezes, professor? Aqui está dizendo, ele vai se repetir duas vezes, ok? E também é a mesma coisa que duas vezes uma determinada quantidade, Porque às vezes nós vamos trabalhar apenas com a quantidade. Você vai visualizar lá uma quantidade e ele vai dizer assim, deu o dobro desta quantidade. E aí a gente precisa saber quanto é que tem ali, não é verdade? E qual seria o seu dobro, ok? Então, perceba que a palavrinha dobro quer dizer duas vezes, ou duas vezes o número, ou duas vezes
uma quantidade. Nós vamos ver agora como funciona com as quantidades. Olha só. Então aqui nós temos o sinalzinho 2 vezes, certo? Então 2 vezes, também a gente pode compreender que 2 vezes quer dizer uma multiplicação, né? Em que nós vamos multiplicar uma quantidade ou um número 2 vezes. Então vamos ver aqui com a quantidade. Olha só, nós temos 3 flores aqui, certo? E aí a gente quer saber o que, pessoal? A gente quer saber o dobro desta quantidade, olha só, viu só? Aí a gente ainda não está trabalhando necessariamente com o numeral, mas com a quantidade que está sendo representada, e no caso aí são 3 flores, não é verdade? Nós temos aí 3 flores, e nós queremos saber qual seria o dobro dessas 3 flores. E o que é que a gente vai fazer para a gente descobrir? A gente viu agora há pouco que dobro quer dizer 2 vezes uma quantidade, não é verdade? Então isso quer dizer que esta quantidade aqui, olha só, ela vai se repetir 2 vezes, porque nós queremos o dobro, olha só. Nós tínhamos essa quantidade, eu quero o dobro, e ela se repetiu 2 vezes, não é verdade? Então, olha só, está aqui, repetida a mesma quantidade 2 vezes. E agora eu vou fazer o quê? E agora eu vou juntar tudo isso, eu vou somar essas 2 quantidades para eu saber qual seria o dobro daqui, de 3 flores. E eu repeti, mesma quantidade, certo? 2 vezes, na verdade. E agora eu vou juntar essas 2 quantidades. E ficaria quanto, pessoal? Olha só, ficaria, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então perceba que antes nós tínhamos 3, E aí nós dobramos, não é verdade? Nós dobramos. Ou seja, aquela quantidade que estava antes, que era 3 flores, ela se repetiu 2 vezes, não é verdade? Então, ela dobrou. Antes era só 3 e agora ficou 6. Então, isso é o dobro, certo? Toda vez que você ouvir falar de dobro, isso quer dizer que uma quantidade, ela vai se repetir 2 vezes, certo? Ela vai dobrar a sua quantidade. Então, você tem que ver quanto é que tinha antes e aí você dobra. Você vai repetir ela 2 vezes, vai juntar tudo e aí a gente vai encontrar o nosso resultado. No caso, o dobro de 3 vai ser 6 flores. Beleza? Então vamos mais à frente. Agora aqui, pessoal, olha só, eu tenho 2 gatos. E o que é que nós queremos saber aqui? O dobro desses 2 gatos aqui. O que é que nós vamos fazer para descobrir, pessoal, o dobro de 2 gatos? Como é que a gente vai saber para encontrar este resultado? Nós vamos, olha só, repetir aquela quantidade de antes aqui, 2 vezes, né? Então perceba que aqui, dobrou, aqui só tinha 2 gatos, agora aqui, a quantidade se repetiu 2 vezes, não é verdade? O que nós fizemos aí? Nós dobramos a quantidade que tínhamos antes, Então ela se repetiu 2 vezes e agora nós vamos, juntar. Nós vamos juntar, ou seja, somar, porque nós vamos ver daqui a pouco, você vai ver que o dobro quer dizer, na verdade, uma soma de parcelas iguais, nós vamos ver já já, mas você já está percebendo, olha só, que o dobro nós podemos também somar as mesmas quantidades, elas não se repetiram 2 vezes, olha só, mesma quantidade, então nós vamos agora juntar, somar. E aí, olha só, antes eu tinha 2, não é verdade? E aí nós dobramos e ficamos com quanto? Ficamos com 4 gatos, 1, 2, 3, 4. Antes nós tínhamos 2, não é verdade? 2 gatos. Quando nós dobramos, nós passamos a ter 4 gatos. Então isso quer dizer que o dobro de 2 gatos será 4 gatos. Ok, pessoal? Estão entendendo? Então vamos para mais um exemplo. Olha só. Agora aqui, pessoal, nós temos quantas balinhas? Quantos bombons? Nós temos, 1, 2, 3, 4, 5. 5 bombons ali naquele grupo, não é verdade? E nós queremos agora, olha só, dobrar esta quantidade. Nós queremos aumentar. Nós vamos aumentar como? Dobrando essa quantidade que nós tínhamos antes. O que é que nós vamos fazer? Nós vamos repetir a quantidade 2 vezes, não é verdade? Então, vou fazer isso aqui, repetir. Veja que a nossa quantidade, ela dobrou. Antes eu só tinha esse grupo, agora eu tenho 2 com a mesma
quantidade. Nós estamos aí, ó, dobrando a quantidade que tínhamos antes. E aí nós vamos juntar tudo, como nós já falamos aqui, ó. Nós juntamos essas quantidades, certo? Para a gente descobrir qual seria o dobro de 5 bombons. E agora a gente junta tudo e nós fazemos isso, ó. Então antes eu só tinha 5, quando nós dobramos, ó, a quantidade se repetiu, nós juntamos tudo e agora nós vamos ter, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, né? Então isso quer dizer que o dobro de 5 bombons vai ser 10 bombons. Então entenderam, pessoal? Pegaram aí o entendimento do dobro? Então o dobro é isso, né? Nós vamos dobrar. A quantidade ela vai crescer 2 vezes o valor que tínhamos antes, não é verdade? Ela vai aumentar 2 vezes, ela vai estar dobrando. E dobrar é quando nós repetimos aquela quantidade 2 vezes e juntamos tudo para conseguirmos uma nova quantidade, no caso, o dobro de qualquer número ou de qualquer quantidade. Olha só. Agora nós vamos ver aqui, pessoal, por meio da continha, do número, para a gente entender melhor. A gente viu ali apenas com as quantidades, né? E agora a gente vai ver usando mesmo números, porque a gente vai usar muito números, não é verdade? Então vamos lá, olha só. Eu quero saber qual é o dobro de um coelho. E agora eu não vou fazer os desenhos, eu não vou colocar os desenhos ali. Nós vamos trabalhar agora com os números. Claro, eu vou botar aqui antes só para você visualizar, mas é bom que a gente comece já usando mesmo os números, tá bom? Então vamos lá, veja só. Primeiro eu vou botar, ó, o coelho aqui, e a gente quer o dobro, não é verdade? Então olha só, ele dobrou, ó. Eu quero o dobro desse coelho, olha só. Então vai ser ele 2 vezes, ó. Ele vai se repetir 2 vezes, nós vamos juntar, nós vamos somar, certo? Para isso, eu vou usar a continha, né? Nós vamos usar o algoritmo da matemática. No caso, se eu estou falando em dobro, eu estou falando 2 vezes. E se eu estou falando 2 vezes, eu estou falando de uma multiplicação, como nós vimos lá no início, né? Dobro é o quê? 2 vezes algum número ou alguma quantidade. Então, no caso aqui, ó, 2 vezes 1, porque eu não tenho só um coelho e eu não quero saber o dobro de um coelho, então a continha seria assim, ó. 2 vezes o 1, certo? Transformando isso para adição, para nós entendermos, quando nós falamos assim, ó, 2 vezes o 1, isso quer dizer que o 1 vai se repetir 2 vezes, ó. 2 vezes o 1 é a mesma coisa que 1 mais 1, certo? Então isso quer dizer o quê? Que o dobro de um coelho é a mesma coisa que um coelho mais um coelho, porque nós vamos dobrar aquela quantidade. Então 2 vezes o 1 é o mesmo que 1 mais 1. E quanto seria 1 mais 1, pessoal? Vocês sabem aí dizer quanto é 1 mais 1? É fácil, não é verdade? Quanto é 1 mais 1? 1 mais 1 vai ser 2, não é verdade? 1 mais 1 é 2. Então isso quer dizer que 2 vezes o 1 vai ser 2 também, né? Porque, ó, quando eu digo 2 vezes o 1, eu estou dizendo que o 1 vai se repetir 2 vezes. Quando eu estou dizendo o dobro de um coelho, isso quer dizer que esse coelho aqui ele vai se repetir 2 vezes, ó. E quando eu juntar, eu vou ter 2 coelhos. Então, o dobro de 1 é 2. Beleza? Vamos ver aqui outro exemplo. Olha só. Qual o dobro de 6? Agora aí nós estamos trabalhando só com quantidade, não botamos nenhuma figura, nenhum coelho, nenhum gato, nada. Aqui só temos agora a quantidade expressa em número. E nós queremos saber qual é o dobro de 6. O que é que nós vamos fazer para descobrir o dobro de 6? Muito simples, né? Você está dizendo dobro, ele quer dizer o quê? 2 vezes uma quantidade. Então vai ficar assim, ó. 2 vezes o 6, já que nós queremos o dobro. Nunca se esqueça disso. Na hora que você olhar e ler e aparecer o nome dobro, você já sabe, ó, é 2 vezes. 2 vezes o quê, professor? 2 vezes uma quantidade qualquer que ele coloca lá, certo? No caso aqui ele quer saber, ó, o dobro de 6, então vai ser 2 vezes o 6. E nós já vimos aqui que 2 vezes o 6 é o mesmo que 6 mais 6, não é verdade? Ó, esse 2 aqui, que é o dobro, está indicando que esse 6 aqui, ó, vai se repetir 2 vezes, né? Então eu vou escrever aqui, ó, vai ser 6 mais 6, né? Então 2 vezes o 6 é a mesma coisa que 6 mais 6. O 6 estará se repetindo 2 vezes, porque nós queremos o dobro.
E quanto é, pessoal, 6 mais 6? Vocês sabem informar quanto seria 6 mais 6? O professor agora esqueceu aqui quanto é 6 mais 6, mas você aí de casa com certeza sabe quanto é 6 mais 6, né? Então, quanto seria? Se nós pegarmos, ó, eu tenho 6, né? E aí eu vou colocar mais 6, porque nós vamos dobrar aquela quantidade. Então, se eu já tenho 6, aí eu vou botar mais 6, vai ficar como? Ó? 6 eu já tenho, 7, 8, 9, 10, 11, 12, não é verdade? Então, 6 mais 6 vai ser 12. Então, isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que 2 vezes o 6 também vai ser igual a 12. Beleza, pessoal? Então, você já está aí entendendo que quando nós falamos de dobro, nós estamos falando de uma multiplicação por 2. E toda vez que nós falamos de uma multiplicação por 2 ou dobro, isso quer dizer que a nossa quantidade ela vai se repetir 2 vezes, né? E aí nós podemos fazer aqui, ó, só pela multiplicação mesmo, ou nós podemos fazer a repetição. Ó, se é 2 vezes o 6, ó, 6 mais 6. Beleza? Então vamos para frente. Agora, qual será o dobro de 7, pessoal? Você que está aí na sua casa com o caderno, faça aí. Do jeito que a gente fez esses outros exemplos agora há pouco. Como seria? Como eu faria para descobrir o dobro de 7? Olha só que nós temos aqui, ó, dobro. Dobro é o quê? Dobro é 2 vezes, né? Uma quantidade, no caso aqui é 2 vezes o 7, né? Se eu quero saber o dobro de 7, então eu vou escrever assim, ó, 2 vezes o 7. E aí eu já sei que 2 vezes o 7 é o mesmo que 7 mais 7, porque esse 2 aqui, ó, está indicando que o nosso número aqui vai dobrar. Então ele dobrou, ó, se repetiu 2 vezes. Não é verdade? E agora fica fácil para a gente encontrar, para a gente descobrir o nosso resultado, não é verdade? É só nós somarmos ou simplesmente se a gente já souber aí, a gente só multiplica aqui, ó. 2 vezes o 7 é a mesma coisa que o 7 2 vezes, então nós vamos lá. Eu já tenho 7, ó, e eu vou acrescentar mais 7, porque nós queremos o dobro, né? Então, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Então, isso quer dizer, ó, que 7 mais 7, e aqui nós vamos colocar aqui para você visualizar, ó. Eu tenho 7 aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E aí eu vou acrescentar mais 7, como nós fizemos aqui com os dedos, ó. Acrescentei mais 7. E agora, professor? Agora você vai contar tudo junto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Então, 7 mais 7 é 14. Isso quer dizer que 2 vezes o 7, ó, vai ser também 14, né? Porque o 7 vai se repetir 2 vezes, como nós fizemos aqui no nosso exemplo. Então, viu como a gente pode fazer de várias formas, né? Eu primeiro usei os dedos, aí depois eu fiz aqui as bolinhas, você pode fazer as bolinhas, ou pode fazer tracinhos também, fazendo essa repetição, já que eu quero o dobro, então você vai repetir a quantidade lá 2 vezes, como nós fizemos aqui, ó. Eu fiz 2 vezes o 7, repeti a quantidade 2 vezes, depois contei tudo e encontrei o nosso resultado. E aí você vê aí qual é a melhor forma de você estar fazendo. O que a gente não pode esquecer é que toda vez que nós falarmos em dobro, nós estamos falando em uma multiplicação por 2, em que qualquer quantidade ou número ele vai se repetir 2 vezes, né? Ele vai dobrar o seu valor. Beleza? Então vamos para frente. Agora, qual é o dobro de 8, pessoal? Tente fazer aí em casa. Tente encontrar este resultado. De acordo com todas essas etapas que nós fizemos aqui, como nós mostramos para vocês a maneira certa, a forma certa da gente encontrar. Tente aí fazer. Pegue aí o caderno, escreva aí do jeito que a gente fez aqui antes, use a sua estratégia para descobrir o dobro de 8. Então vamos aqui, olha só. Eu já sei que o dobro é o quê? 2 vezes, não é? E 2 vezes quem? 2 vezes o 8. Então, escrever aqui, ó, 2 vezes o 8. Beleza? Então, eu já sei o que, pessoal? 2 vezes o 8 é o mesmo que? Isso. 8 mais 8, né? 2 vezes o 8 é 8 mais 8, porque, ó, esse 2 aqui, que é o dobro, ele está indicando que essa nossa quantidade, ela vai dobrar, ela vai se repetir 2 vezes, não é verdade? E aí nós vamos encontrar o nosso valor, o valor que nós queremos.
Então vamos aqui, olha só. Nós vamos fazer de novo as nossas bolinhas aqui. Nós temos aqui, ó, o 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E eu quero o quê? Eu quero o dobro de 8. Então eu vou repetir essa quantidade, não é? Ó? Vou dobrar, olha só, dobrei. Então olha só, ela está repetida, ó, 2 vezes, não é verdade? E aí agora é só contar, entendeu? Toda vez que pedir o dobro, você faz isso. Aí você olha lá que número é o 8. Ah, então o professor já disse que quando é o dobro, a quantidade que está lá, ela vai se repetir 2 vezes. Então eu vou fazer aqui 2 filinhas de bolinha. No caso aqui, né? 8, aí depois, ó, 8 de novo. Porque está se repetindo 2 vezes, porque nós queremos o dobro. E aí a gente conta. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Então isso quer dizer que 8 mais 8 é 16. E claro, 2 vezes o 8 também é 16, né? Porque é o dobro de 8, olha só, dobro de 8 é a mesma coisa que 8 mais 8, então o resultado é o mesmo, né? Tanto faz eu fazer desta forma, como eu fazer desta forma aqui. Beleza? Então vamos aqui para frente. Agora vamos falar sobre o triplo. Nós falamos agora há pouco sobre o dobro, né? Você já viu que o dobro é o quê? Vamos lá? 2 vezes uma quantidade ou um número, né? Você já viu que o dobro é uma multiplicação por 2, em que ele vai indicar que aquela quantidade ou número vai se repetir 2 vezes, não é? E o triplo, pessoal, seria como? E essa palavrinha triplo quer dizer o quê? Eu vou fazer o que agora com o triplo? Professor, agora o senhor me pegou, eu só sei fazer o dobro, né? Como é que eu vou... Eu não sei nem o que seria esse triplo. Pessoal, o triplo quer dizer, olha só, é a mesma coisa que 3 vezes. 3 vezes um determinado número ou 3 vezes uma determinada quantidade. Então, o triplo é isso. Talvez escrever o nomezinho triplo quer dizer 3 vezes uma quantidade ou 3 vezes o número. O triplo também é uma multiplicação, certo? Em que uma quantidade ou um número ele vai estar se repetindo 3 vezes, né? Ele vai aumentar 3 vezes, vai repetir aquela quantidade 3 vezes para nós alcançarmos o nosso resultado. Então vamos aqui. Olha só, agora nós temos aqui a nossa florzinha novamente, certo? E agora, olha só, eu quero o triplo, né? Agora há pouco nós fizemos o dobro, agora eu quero o triplo e eu vou fazer o quê? Essa quantidade aqui, ó, que é 3 flores, elas vão se repetir, ó, 3 vezes. Essa quantidade que nós tínhamos aqui, ó, se repetiu 3 vezes. Olha só, 3 aqui, ó, só era uma, né? O triplo, 3 vezes a quantidade. E aí eu vou somar tudo, né? Vou juntar e vou ter aqui o valor do triplo de 3 flores, que vai ser, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então isso quer dizer que o triplo de 3 flores vai ser 9 flores, porque a nossa quantidade de antes, que era 3, ó, se repetiu 3 vezes, né? O valor aumentou 3 vezes. Beleza? Então vamos para frente. Agora a mesma coisa, ó, eu tenho aqui 2 gatos, só que agora eu não quero o dobro, eu quero o quê? Eu quero o triplo. E eu vou fazer o quê? Essa quantidade aqui, ó, de 2 gatos vai se repetir quantas vezes? 3 vezes, não é? Olha, a quantidade que eu tinha antes era só 2, agora, ó, como eu quero o triplo, a quantidade se repetiu 3 vezes. E agora eu vou juntar tudo, certo? Para encontrar o nosso resultado. Então tá aí, pessoal, ó, o dobro de 2 gatos vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6. Beleza? Então isso é o triplo. É você estar repetindo, né, aquela quantidade 3 vezes. 3 vezes o valor. E aqui nós temos, olha, 5 bombons. E nós queremos também o triplo. Nós vamos fazer o quê? Essa quantidade ela vai se repetir 3 vezes. Está aqui, ó. Nós tínhamos só um grupo com 5. E aí nós queremos o triplo. Então esse grupo ó, se repetiu 3 vezes. Beleza? E aí nós vamos somar. E aí nós vamos ter o nosso resultado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Então isso quer dizer que o dobro, ou melhor, o triplo de 5 bombons vão ser 15 bombons. Ótimo?
Então vamos ver isso agora com o número, como nós fizemos agora há pouco. Ó. Qual o triplo de um passarinho? Então vou fazer aqui, ó, pego o passarinho e vou, ó, triplicá-lo, repeti-lo 3 vezes, certo? Ó? E aí vou juntar. Colocando isso com a continha, ó, nós vamos ficar assim, ó. 3 vezes o 1. Viu só? 3 vezes o 1. Isso quer dizer que o 1 vai se repetir 3 vezes. Né? Então, 3 vezes o 1 é o mesmo que 1 mais 1 mais 1. E aí eu vou somar agora, né? 1 mais 1 mais 1 vai ser quanto? 1 mais 1 é 2, com mais 1 é 3, não é verdade? Então, isso quer dizer que 3 vezes o 1 vai ser 3. Beleza? Vamos aqui para mais um exemplo. Qual seria o triplo de 5, pessoal? Agora aqui, de novo, né? Não tem desenho nem nada. Nós vamos usar aqui só os números. Então, o triplo de 5 é o mesmo que 3 vezes o 5. Ó. Já que nós estamos falando em triplo, então, ó, 3 vezes o 5. E isso quer dizer que o 5 vai se repetir 3 vezes, né? Ó. 3 vezes o 5 é o mesmo que 5 mais 5 mais 5. E quanto é 5 mais 5 mais 5, pessoal? Se nós fizermos a continha, ó, nós contarmos, ó, 5 mais 5, ó, 5 mais 5 é 10, né? 5 mais 5 é 10 e mais 5. Então já tem um 10 aqui, ó, desses dois. Com mais 5 nós vamos ter, ó, 11, 12, 13, 14, 15. Então nós vamos fazer, ó, para ficar mais fácil de visualizar, 10, juntando com o outro 5 que nós temos ali, vai dar 15. Então isso quer dizer que 3 vezes o 5 vai ser igual a 15. Beleza? Vamos aqui para mais um exemplo. Qual o triplo de 3? O que é que nós vamos fazer, pessoal? Se ele quer o triplo de 3, então nós vamos fazer, olha só, 3 vezes o 3. E 3 vezes o 3 é o mesmo que 3 mais 3 mais 3, não é verdade? 3 mais 3 mais 3. Olha, essa quantidade ela vai se repetir 3 vezes. E aí nós somamos aqui, ó. 3 mais 3 vai ser 6. E 6 mais 3, que nós ainda temos aqui, vai ser 9. Ótimo? Então vamos aqui, olha só. Qual o triplo de 2? Mesma coisa, você pode até fazer aí no caderno. O triplo de 2 é o mesmo que 3 vezes o 2, não é? 3 vezes o 2 é a mesma coisa que 2 mais 2 mais 2. Porque aqui está indicando, ó, que a nossa quantidade vai se repetir 3 vezes, porque nós queremos o triplo de 2, né? O triplo de 2 está representado aqui, ó. 3 vezes o 2, que é a mesma coisa que 2 mais 2 mais 2. 2 mais 2 mais 2, nós somamos aqui, ó. 2 mais 2 vai ser 4, e 4 mais 2, 4, 5, 6, não é? Então, o nosso triplo de 2 vai ser 6. Beleza, pessoal? Então, vamos lá. Então, podemos concluir o que com isso? Olha só, podemos concluir que o dobro é uma multiplicação por 2, o triplo é uma multiplicação por 3, o dobro e o triplo são adições de parcelas iguais, nós falamos agora há pouco, nós mostramos, né? Parcelas iguais, quando eu digo assim, o dobro de 3, por que é parcela igual? Porque vai ser 3 mais 3, olha só, as parcelas são iguais, né? Se eu digo triplo de 5, vai ser 5 mais 5 mais 5, então as parcelas são iguais, né? Nós vamos se repetir lá 3 vezes e os números são iguais. Por isso que nós falamos que o dobro e o triplo são adições de parcelas iguais. Beleza? Então isso a gente precisa guardar. Olha só, o dobro é uma multiplicação por 2, o triplo é uma multiplicação por 3, o dobro e o triplo são adições de parcelas iguais. Então, veja então a situação, né, como a gente poderia calcular isso. Bem rapidinho, olha só. Tenho 12 figurinhas e preciso dobrar para completar o álbum, portanto, preciso de 24 figurinhas. Então, para calcular o dobro, mais facilmente nós multiplicamos o valor por 2, certo? Como nós fizemos aqui, ó. Eu tenho 12 e eu preciso do dobro. Olha só, o que foi que eu fiz? 2 vezes o 12, que vai dar 24. Então, eu poderia fazer aqui, ó. 2 vezes o 2 é o mesmo que 2 vezes o 12 é o mesmo que 12 mais 12, que vai dar, ó, 24, certo? Ou poderia fazer também a multiplicação ou a adição, repetindo assim desta forma, ó, que também nós vamos ter aqui a mesma quantidade, certo? E o triplo a mesma coisa, pessoal. Olha só, meu irmão precisa do triplo da quantidade de figurinhas que tenho para seu álbum
fique completo. Portanto, precisa de 36 figurinhas. Então, para calcular o triplo, mais facilmente multiplicamos o valor por 3. Olha só, 3 vezes o 12 vai ser 36. Aí eu posso fazer aqui a mesma coisa, olha só. 3 vezes o 12 é 12 mais 12 mais 12, que vai ser igual a 36. Então, é desta forma que nós podemos encontrar tanto o dobro como o triplo, certo? Uma adição de parcelas iguais, sabendo que o dobro é uma multiplicação por 2 e o triplo é uma multiplicação por 3. Beleza? Então é isso, pessoal. Com isso nós encerramos a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham compreendido este conteúdo e nós nos vemos na sexta-feira para a gente ampliar um pouco mais essa ideia de dobro, triplo e também vendo a respeito da metade. Então nós nos vemos. Até lá. Tchau, tchau.